Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Veja, você acredita em muitas coisas? Então você acredita que antes de você nascer você estava em algum lugar, depois de morrer você estará em algum outro lugar? Você acredita em tudo, muitas suposições. Quando se tem tantas suposições, não há como se chegar à verdade, não é? Se você quiser chegar à verdade, a primeira coisa a fazer é não pressupor nada. Não é assim? Se você está interessado na verdade, se você está procurando a verdade, isso significa que você não pressupôs nada, não é? Se você já tiver feito suas pressuposições, você está apenas tentando encontrar a confirmação para suas pressuposições. Isso não é buscar a verdade. Um verdadeiro buscador da verdade não tem pressuposições, ele está apenas observando. Nós devemos apenas observar ou devemos tentar confirmar as suas pressuposições? Você quer uma confirmação? Você está certo. Isso o tornou mais próximo? Se eu lhe disser que suas crenças estão certas, será que isso o aproxima mais da verdade? Aproxima? Você se sentirá melhor. Ah, ok, eu tinha razão. Mas nada se resolve, não é? A vida não se resolve, não é mesmo? Não. Portanto, confirmar os seus sistemas de crenças não significa nada. Esse é o problema com os seres humanos. Eles querem estar certos o tempo todo, é o principal problema. Na verdade, essa é a base de todos os conflitos no mundo. Eu estou certo, você está errado, esse é o problema, não é? Não é verdade? O que eu acredito é o certo, o que você acredita é o errado, não é essa a base de todos os problemas do mundo? Seja dentro da família, ou na comunidade, ou no mundo, ou em qualquer lugar. Sim? Vamos eliminar esse problema um pouco? A primeira coisa que você precisa fazer é, afinal, isso são as suas crenças. E as suas crenças não são originais. Você recolhe pelo caminho, não é mesmo? O seu padre ou mula, o seu pai ou sua mãe, alguém incutiu aquilo em você, não é assim? Foi incutido por alguém. Tudo depende de quão intensamente eles trabalharam sobre você. E eles trabalharam muito intensamente. Porque senão o negócio estaria em jogo. Portanto, o que você pressupõe talvez não tenha nada a ver com a realidade. Agora, você está tentando entender algo que está além do físico, num contexto físico. Isso não vai funcionar. Você está tentando perceber algo que está além da percepção física através da percepção sensorial, tal coisa não pode funcionar. Agora você quer medir a profundidade do oceano, mas você levou uma escala de pés. Obviamente você chegará a conclusões erradas, não é verdade? Se você quer medir a profundidade do oceano, a primeira coisa a fazer é obter o tipo certo de instrumento. Sim? Sim ou não? Essa é a primeira coisa, é tudo o que estou dizendo. Se você quer saber algo além do físico, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma percepção que vá além dos 5 sentidos, que é capaz de perceber o que não é físico. Somente então você perceberá. Caso contrário, só lhe resta acreditar ou não, não é mesmo? Se eu disser que, na verdade, Deus está no meu bolso, algumas pessoas poderão acreditar em mim. Isso é ridículo. Ah, não acreditamos nisso, mas eu posso lhe contar uma história mais elaborada se você quiser, na qual nós podemos trabalhar e fazer você acreditar, não é mesmo? Neste momento, Deus está no meu bolso. Essas pessoas acreditam em mim, aquelas pessoas não acreditam em mim. Essas pessoas se aproximaram mais de Deus do que já estavam antes? Aproximaram-se? Ou elas foram mais além? Não, nada mudou, não é mesmo? Então, por que estamos perdendo nosso tempo tentando confirmar as nossas pressuposições? Você deve aprimorar a sua percepção, porque somente pela percepção você saberá. Não tem outra maneira de saber, não é mesmo? Você só saberá de tudo quando você perceber. Até lá você não sabe. Será que isso é uma realidade? Isso é uma realidade?
As pessoas que não estão falando comigo, Is that a reality? isso é uma realidade. Se você perceber, você saberá. Se você não perceber, você não saberá. Você não está disposto a admitir eu não sei, então você acredita, não é mesmo? Se você está apenas tentando passar pela aprovação social, a crença é uma boa maneira de fazer isso. Mas se você quer realmente saber, então a crença não é uma boa maneira de fazer isso. A crença lhe dá confiança. E tolos se tornando confiantes é perigoso. Você entende? Quando os idiotas se tornam muito confiantes, é muito, muito perigoso, não é mesmo? Você percebe que os inteligentes são hesitantes e que os estúpidos são confiantes? Você já viu isso? Muita confiança, porque quando você simplesmente acredita em algo, você terá muita confiança. Você não vai duvidar de nada, porque você não se esforça para nada. Você tem 100% de certeza. Você não vê o George Bush como ele é confiante? Ele é bem confiante, não é? Ele não parece ser bem confiante? Muito confiante. Ele veio à Índia e declarou, eu sou uma pessoa que crê de verdade. Eu pensei, você não precisa dizer, acha que não podemos ver? Você deve ser uma pessoa que crê, caso contrário, não andaria às cegas perante as situações. Se você é uma pessoa com um bom senso, você olharia à sua volta, não é? Você iria ver o que está lá e o que não está lá. Porque você é uma pessoa que crê? Não apenas em Deus, mas em tantas outras coisas. A maneira mais sensata de começar a sua vida é: o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. Uma vez que você chegue a isso de forma sincera, você verá que seu conhecimento irá se expandir constantemente no dia a dia. Caso contrário, no momento em que você acredita, você fica estagnado. Crença é, na verdade, morte. Marx disse, é o ópio. A religião é o ópio. Porque ela coloca as pessoas para dormir, ele tem toda a razão. Ela coloca as pessoas para dormir, não é mesmo? Não coloca? Dormir é confortável. O que há de errado nisso? Por que dormir? Por que você não morre? É ainda mais confortável, você sabia? Porque de qualquer forma você é uma pessoa que crê, afinal o seu Deus está esperando porque você não vai. Sim, não é? Porque de qualquer forma você sabe que quando morrer você vai para Deus. Qual é o problema? Por que você está esperando, indo para esse hospital, toda essa bobagem, porque você não vai? Por que você está adiando o seu avanço em direção a Deus? Isso não está certo. Você não crê de verdade, não é mesmo? Se esta única coisa for feita, qualquer doença crônica que a pessoa tiver desaparecerá por completo? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você? Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Nós ajudamos milhares de pessoas a sair deste problema apenas fazendo certos processos simples. Qual é a relação entre o eu espiritual e o corpo físico no que diz respeito à doença e à autocura? Estar livre de doenças não significa necessariamente bem-estar. É uma parte essencial, mas não o todo disso. Quando você se sente bem, quando se sente realmente bem em todos os níveis de quem você é, isso é bem-estar. É uma questão de estar em sintonia com tudo que existe dentro de si e o que existe ao seu redor. É uma questão de ser uma vida plena. É uma questão de estar vivo existencialmente, não psicologicamente ocupado. Saúde é apenas um dos ingredientes para o bem-estar. Saúde é um ingrediente necessário, mas não é tudo, pois a palavra saúde
vem da palavra integral. Isso quer dizer que quando você se sente completo, quando você se sente inteiro, você está saudável. Então, nesse contexto, saúde é bem-estar. Mas hoje em dia, a maneira com que a saúde está sendo vista é apenas como saúde física, apenas como que você deve passar de todos os testes que o médico lhe der. Portanto, nesse sentido, não é o bem-estar completo, mas é um ingrediente essencial para o bem-estar. Sem o bem-estar físico, sentir-se bem é árduo, você sabe? Assim como temos uma fisiologia médica, temos uma fisiologia yógica. Nós vemos o corpo como 5 invólucros ou 5 camadas. A primeira é o corpo físico, que é chamado de Annamaya Kosha, que significa literalmente, se traduz como o corpo alimentar. O corpo físico que carregamos é apenas uma acumulação do alimento que comemos, ou é um pedaço do planeta que nós pegamos. A próxima camada do corpo é conhecida como Manomaya Kosha, que significa literalmente corpo mental. Portanto, no yoga, nós não vemos a mente em nenhum lugar específico. O corpo inteiro tem inteligência, e o corpo inteiro, todas as células do corpo têm sua própria memória. Pelo menos sabemos, hoje, até pela medicina moderna, e por nossa experiência sabemos que nosso corpo, cada célula do nosso corpo, se lembra daquilo que aconteceu aos nossos antepassados há 1000 anos ou há milhares de anos. Então, há uma enorme memória e inteligência em cada célula. Portanto, temos um corpo mental. Isso é como o hardware e o software. Mas essas duas coisas não fazem nada sozinhas, a não ser que você as conecte a uma fonte de energia. Então, a terceira camada do corpo é chamada de Pranamaya Kosha, ou corpo energético. Há muito conhecimento e conhecimento experiencial sobre este corpo energético que nós conhecemos como Pranamaya Kosha. Existem 72.000 nadis ou caminhos que se manifestaram de uma certa maneira. Há um conhecimento completo e profundo sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu Pranamaya Kosha, ou corpo energético, estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de pessoas assim, que quando as pessoas aparecem com problemas, nós não tratamos daquele problema, apenas ajudamos elas a deixarem seu corpo energético vibrante e equilibrado. Então temos várias maneiras de olhar para isso, vamos olhar desta maneira. O construtor deste corpo está dentro, não é? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Então, se você tiver um reparo a ser feito, você preferiria ir ao fabricante ou ao mecânico da região? Se você perder acesso ao fabricante, você irá andar e rondar por aí com o mecânico da região? Do contrário, você irá naturalmente para a fonte da criação. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Definitivamente sim, caso você encontre o acesso. Para a maioria das pessoas, nós as ajudamos a sair de suas condições asmáticas. Problemas de respiração são tão comuns nas áreas urbanas, na Índia, que nós ajudamos milhares de pessoas a sair desse problema. Não ao tratá-las com medicamentos, apenas fazendo certos processos simples. Se você mergulhar profundamente em si mesmo, aquilo que criou o próprio corpo, essa inteligência e essa energia que criou este corpo, está bem aqui? Podemos lhe ensinar métodos de como conseguir acesso a isso? O que estamos oferecendo ao mundo como engenharia interior é apenas isso? Um método simples para todos voltarem-se para dentro e encontrarem acesso. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é nem mesmo um ensinamento, é uma tecnologia para voltar-se para dentro. Tecnologias para o bem-estar, 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 bem-estar. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga,
onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Em outras palavras, você está pisando em um abismo absoluto. O medo não é da morte. O medo é da falta de luz na morte. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está na sua experiência. Pranam, Sadhguru. Dizem que o medo da morte é a mãe de todos os medos. Por que isso é assim? E como isso pode ser superado? Veja, na luz do dia, quando você consegue ver claramente, se eu lhe pedir para caminhar daquela árvore para esta árvore, você caminhará sem medo. Tarde da noite, suponha que apaguemos todas as luzes e só falta um dia para a lua nova, então será uma noite escura. Se eu lhe pedir para caminhar de lá até aqui, talvez surja medo. Por quê? Porque você não consegue ver onde será o seu próximo passo. Você não sabe no que está pisando. É este o medo. O medo não é da noite. O medo está na falta de luz. Como não há luz, o que significa que seu aparato visual não serve para nada? De repente surge o medo, porque você não consegue entender onde está o próximo passo. Quando se trata de morte, é um bom dia para viver e morrer. Quando se trata de morte, não importa com quantas coisas você se enganou, não importa quantos livros de morte você leu, quantas coisas você ouviu. Suponhamos que o próximo momento seja a morte. Você não sabe nada sobre isso. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Ou, em outras palavras, você está entrando em um abismo absoluto. Está entrando em uma dimensão que você é incapaz de compreender. Você não consegue vê-la, você não consegue ouvi-la, você não pode cheirá-la, não pode saboreá-la, você não pode tocá-la. Isso significa que você não tem como saber nada sobre isso. Por você estar pisando em algo que não consegue ver, que os seus sentidos não conseguem captar, existe um medo. O medo não é da morte. O medo é da falta da luz na morte. Agora, é essa a mãe de todos os medos? Quando dizemos mãe de todos os medos, eu sei que essa palavra está sendo usada de várias maneiras. As pessoas usaram isso em termos de mãe de todas as batalhas. É um uso errado, no sentido de que quando dizemos que algo é a mãe de tudo, isso quer dizer que estamos falando de algo como a fonte de tudo.
Ou, para ser mais direto, é aquilo que gera todas as outras coisas. Então, é a morte, ou o medo da morte, a mãe de todos os medos. Será que ele gera todos os outros medos? Não necessariamente a morte. É o desconhecido. O que quer que seja desconhecido para você, o que você não consegue compreender, isso gera medo. A morte é um clássico exemplo do desconhecido. De todas as coisas que você pode ou não conhecer, a morte é algo que, com certeza, você não conhece. A mente humana é capaz de se projetar de várias maneiras. Ela é capaz de corromper tudo. Mas a morte permaneceu fora do domínio e do alcance da mente humana. Qualquer que seja a maneira que você fale disso, as pessoas só vão entender errado, pois elas estão tentando compreender isso a partir do contexto e da dimensão em que estão. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está em sua experiência. Se você tentar entendê-la, você só fará paralelos com o que você já conhece. Então, quando se trata de morte, você não deve tentar entender. Você só pode saber por experiência. E você não está preparado para isso. É que, pelo menos isso você sabe. Embora haja algumas pessoas propagando que vão ressuscitar da morte com seus corpos, mas qualquer ser humano com bom senso sabe que quando uma pessoa morre, o corpo é deixado para trás. Porque o corpo não é propriedade sua, é propriedade da Mãe Terra. Se alguém ressuscita em seu próprio corpo, ele deverá ser registrado de acordo com as leis ecológicas. Porque se todos nós ressuscitarmos com os nossos corpos, o que acontecerá com esta Terra? Isso não existe. O material da Terra deve voltar para a Terra. E está perfeitamente bem. Hoje, este é um homem, amanhã será adubo, e um bom adubo. Flores nascerão, você sabe? Mangas. E está tudo perfeito. Pelo menos quando você morrer, você poderá se tornar doce. Isso não é legal? Quando o homem se vai, ele se torna um man go. Então, o medo não é nem de perder o corpo. Se ao menos você tivesse um conhecimento preciso ou uma noção do que vai acontecer depois da sua morte, você se conformaria com ela. Você iria verificar como são as acomodações por lá.
Se for um pouco melhor do que aqui, você diria por que não? E você não precisaria ver se é comida indiana ou chinesa por lá. Porque você deixou o seu corpo aqui, você não precisa de comida. Sim. Você não precisa se preocupar como será a comida lá em cima, porque você deixou o corpo aqui. Comida não será um problema para você. Você só precisa verificar um pouco a acomodação, como vai estar e onde. Mas o problema é que não importa quais histórias eles te contaram. Nos últimos 2 ou 3 anos, isso se tornou moda nos Estados Unidos. Muitas pessoas escrevendo livros sobre como elas morreram e voltaram. Se eles disseram a minha experiência pós-morte, isso será motivo de riso. Então eles estão dizendo que é a minha experiência de quase morte. Quase morte não é morte. Sim, todos nós estamos próximos da morte neste momento. Sim ou não? Pode acontecer a qualquer momento. Estamos próximos da morte. Uma vez que estiver vivo, você está próximo da morte. Quão perto? Quem sabe? Quem sabe se a montanha não vai desmoronar hoje? No, it's not. Não, não vão. Mas não há garantia? Não há? É uma linda montanha, ok? Ela não tem má reputação de entrar em erupção em chamas, mas suponha que ela escolha entrar em erupção hoje. O que fazer? Nós apreciamos estar aos pés da montanha. Se ela decidir entrar em erupção, o que podemos fazer? Não, não vai acontecer, isso é diferente, mas o que você chama de vida é um processo tão frágil. Apenas inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Se a próxima inspiração não acontecer, puf, morreu. Apenas observe como é frágil. Morreu. Sim ou não? Muito frágil. Ela é assim. Se fizer isso, puf, acabou. Ao mesmo tempo, veja como é resistente, quantas coisas um homem pode fazer, mas é tão frágil. Puf, ele pode morrer. Não pense que você precisa levar um tiro na cabeça para morrer. Muitas pessoas bebem água e, puf, morrem. Comendo macarrão, eles morrem. Sim. Simplesmente, alguém vai para a cama e morre ali mesmo. Sim ou não? Todos os dias. Não pense que todos os dias um terremoto precisa acontecer, ou um vulcão tem que entrar em erupção, ou uma bomba precisa explodir. Não. Simplesmente sentado aqui, puf, as pessoas morrem assim. Então, estamos todos próximos da morte, mas existem alguns empreendedores que escrevem livros que vendem milhões de cópias sobre a experiência de quase morte. Portanto, apesar de todo tipo de coisa ter sido escrita sobre isso, no instante seguinte, se você vai morrer, você não sabe nada sobre isso. Quando você pensa que não vai morrer, você pode inventar todo tipo de história. Suponha que você vai morrer de imediato. As histórias não vão se sustentar, elas vão cair. Portanto, quando todas as histórias que você acreditava de repente se evaporam, o medo surge. Porque no próximo passo, você não consegue ver onde irá colocar o seu pé. Você não sabe o que é. Então, a morte não é a mãe de todos os medos?
Não ser capaz de sentir o que virá em seguida é a mãe de todos os medos. E a morte meio que resume essa experiência. Mas você verá que nesta cultura, as pessoas escolhem morrer em um determinado momento, elas estabelecem sua hora, sentam-se com um sorriso muito radiante em seus rostos e morrem. Porque elas compreenderam a natureza da vida. Se você conhece a natureza do que este aqui é, então não existe morte. A morte é uma ficção, no sentido de que... Você já morreu? Alguém aqui? Não, não estou falando de quase morte, estou falando de morte real. Alguém aqui já morreu? Não. Não. Você conheceu alguém que morreu e voltou? Não. Você já viu uma pessoa morta? Onde? Onde? Você viu uma pessoa morta? Onde? Não, você viu um corpo morto. Você já viu uma pessoa morta? Não. Você só viu um corpo morto, não uma pessoa morta. Então você nunca viu uma pessoa morta. Você não conheceu alguém que morreu e voltou, nem mesmo teve uma experiência pessoal. Então, como você concluiu que vai morrer? Como você concluiu que vai morrer? É por isso que, enquanto estiver vivo, você deve observar a natureza da vida. Se você sabe qual é a natureza desta vida, se você está vivendo aqui, pensando que você é este corpo acumulado, se você está profundamente identificado com o corpo, então a morte parece um beco sem saída. Se você conhece algo em sua experiência, não em seus pensamentos, em sua experiência, se você conhece algo além do corpo, então, uma dimensão além do corpo não é assustadora, nem temível. Ela é bem-vinda de muitas maneiras. Existem vários aspectos naquilo que chamamos de Shiva. A realidade ilimitada é conhecida como Shiva. O maior dos yogis foi conhecido como Shiva. Sua dança é conhecida como Shiva. Sua música é conhecida como Shiva. Sua quietude é conhecida como Shiva. Mas de tudo isso, ele ser um yogi é de maior importância em termos de abrir uma porta de possibilidade para todos os outros seres humanos. Alguém pode ser muitas coisas, mas para o mundo, essa dimensão, que é uma possibilidade para o mundo, é a coisa mais importante. Então, ele ser um yogi é a coisa mais importante. Ser um yogi significa muitas coisas. Um aspecto de um yogi é que ele dorme em sua vigília e está desperto em seu sono. Ele deve estar totalmente desperto, mas se você checar os parâmetros do corpo, ele deve estar dormindo. No sono, tudo deve estar adormecido, mas você deve estar desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso. Se você se esqueceu, todos os dias quando você dorme,
ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso, que desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. Se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo. Isso é chamado Turiya. Se você está em um estado de Turiya, dizemos que você é um Mrityunjay. Isso significa que você é imortal. Porque se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. Porque vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição de uma dimensão da vida para outra se torna uma porta fácil. Todos os dias você tem essa porta disponível para você, que está entre a vigília e o sono, é tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puf, você não sabe quando dormiu. Se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. Veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é: faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira, amanhã de manhã, quando você acordar, pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento, como... Você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é Mrityunjaya. Por que não há morte para você? Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Of all the things in the world, De todas as coisas no mundo, de todas as coisas que um ser humano é capaz de fazer, why yoga? por que yoga? Qualquer coisa que os seres humanos sejam capazes de fazer
Isso é essencialmente uma expressão de quem eles são. Uma pessoa canta uma música, a outra dança, a outra escreve um livro, a outra faz uma pintura. Qualquer coisa que façamos, isso é uma expressão de quem você é. Talvez você esteja consciente disso, talvez você esteja inconsciente disso. Mesmo assim, tudo o que disser, tudo o que fizer, tudo o que sai de você é essencialmente uma expressão de quem você é. Então, o yoga, nesse sentido, é diametralmente oposto a isso, porque não é uma expressão de quem você é sobre determinar quem você é sobre determinar as to what you want to be. quem você quer ser, modificando os próprios princípios fundamentais da sua existência. Hoje em dia, nós temos evidências médicas e científicas substanciais mostrando que os princípios fundamentais da sua atividade cerebral, da sua química e até mesmo do seu conteúdo genético podem ser alterados ao praticar diferentes sistemas de yoga. Não precisava de nenhuma confirmação, porque nós sempre testemunhamos isso. Mas hoje, há dados científicos que comprovam isso. Portanto, isso não é uma expressão de quem você é, isso é sobre determinar a natureza de quem você deseja ser, alterando os ingredientes fundamentais que fizeram você ser quem você é. Então, o yoga, como um sistema, precisa de muito mais envolvimento do que qualquer outra coisa que fazemos, que são meramente uma expressão de quem somos. Se você encontrar expressão plena por meio de uma determinada atividade, isso poderá transformá-lo de alguma maneira. Se você cozinhar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Sim. Cuidar de uma vaca pode mudar a sua vida. Se você cantar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Se você dançar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Mas aquilo é apenas um certo impacto que acontece por conta do envolvimento absoluto em uma determinada atividade. Mas, essencialmente, essa atividade, por natureza, é uma expressão de quem você é. Ela não está determinando a natureza de quem você é. Então, quando transformamos nossa atividade, não como uma expressão de quem somos, porque, afinal, quem deseja se expressar assim pela manhã? Com certeza que não, não é? Então, não é uma expressão, é um método, um meio, uma tecnologia através da qual você pode mudar a forma que você é. Literalmente, e de outras maneiras também, você pode mudar a própria forma de quem você realmente é neste momento. Isso pode ser transformado, porque quem você é agora, como pessoa, é uma combinação de coisas. Material genético, antes disso, a substância kármica que você carrega, que, por consequência, fez você escolher um determinado útero, portanto, o material genético. E desde o momento que você nasceu, qualquer tipo de impressão que ficou em você, na forma de uma variedade de experiências, situações, pensamentos, emoções,
relacionamentos, associações. E o que mais você tem absorvido? Todas essas coisas fazem você ser um certo tipo de pessoa. Quando você diz eu sou um certo tipo de pessoa, o que você está dizendo é eu tenho esse tipo de compulsão. Quando você diz eu sou esse tipo de pessoa, o que você está dizendo é estas são as compulsões com as quais eu me identifico e então eu sou esse tipo de pessoa. As pessoas, sabe, é algo muito ocidental, mas está bastante presente na Índia hoje em dia, porque muitos indianos são muito mais ocidentais do que o Ocidente. Sabe, se você percorrer todo o caminho para o oeste, você retorna para a Índia, portanto eles são muito mais ocidentais do que os ocidentais são atualmente. Então as pessoas dizem, eu sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da noite. Bem, o que eles querem dizer é, de manhã eu não consigo acordar. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa da noite. Eu não consigo ficar acordada de noite, então eu sou uma pessoa da manhã. Não são apenas essas pessoas, isso vai além, sabe? Umas pessoas são da BlackBerry, outras são da Apple. O mundo está se dividindo de tantas formas. Estes não estão sendo somente instrumentos que você usa e deixa de lado, você tem se identificado com eles. E assim, existe o povo do chapati, o povo do arroz, o povo da doça, o povo do idli. Sabe, todos os tipos. Então, o tipo que você é, essencialmente, é um certo tipo de compulsão. Portanto, você se coloca no processo de yoga porque você não quer ser deste tipo ou daquele tipo, que você será do tipo que é requisitado a ser em um determinado momento. Se for manhã, você é uma pessoa da manhã. Se for de noite, você é uma pessoa da noite. Se não for requisitado que você seja uma pessoa, você não é uma pessoa. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível, de forma que se torne o que for necessário ser, que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade, para evoluir de ser uma pessoa para ser uma presença. Se você é uma pessoa, isso quer dizer que você fez uma casca de si mesmo. Você formou uma casca. Dentro dessa casca, somente você pode operar. Se você quebrar a casca, você não será mais uma pessoa, mas simplesmente uma presença. Como é a vida? Como é Deus? Apenas uma presença. Se ela puder ser encapsulada em uma casca, ela se torna uma pessoa. Portanto, yoga significa que, lentamente, você está trabalhando para tornar essa casca cada vez mais fina, cada vez mais porosa, para que um dia você possa existir sem uma casca. Então, essencialmente, na sua experiência, yoga significa de manhã. Por que o sadhana é da maneira que é? No universo, todos os aspectos da fisicalidade são cíclicos. Os planetas estão girando ao redor do Sol, o sistema solar está se movendo, tudo o que há nas galáxias e no cosmos é cíclico. Quanto mais você se identificar com o seu sistema físico, mais cíclico você se tornará. Suas experiências serão cíclicas, o processo de vida será cíclico. Se você observar com cuidado, até mesmo as situações que você encara em sua vida chegam em ciclos. Então, yoga significa, em certo nível,
Quebrar o ciclo da vida, o que agora é um círculo, nós queremos abri-lo e fazer dele uma linha reta. Porque se você estiver andando em círculos, se eu disser que você está andando em círculos, o que isso significa para você? Você não está indo a lugar algum. Somente lhe dá a impressão de que você está indo a algum lugar, mas na verdade você não está indo a lugar algum, você está passando pelas mesmas coisas de novo e de novo. Então, yoga significa abrir o círculo e esticá-lo como uma linha reta, para que quando você seguir a linha, você possa chegar a algum lugar, você não vai estar dando voltas e voltas. A natureza não vai te libertar tão facilmente. Você deve trabalhar, trabalhar e trabalhar para isso. Do contrário, você deve ficar feliz fazendo o círculo. Um círculo também pode ser descrito como um circo. Se você se tornar consciente, a coisa toda se parecerá como um circo. Se você não estiver consciente, você só verá 1 metro à sua frente, então será tudo real. Se você conseguir observar todo o círculo da sua vida, de repente ele se torna como um circo. Uma vez que você perceber o circo, você não vai querer passar por ele de novo e de novo. Somente se a sua visão for muito limitada, você só enxergará 1 metro à sua frente, então tudo será real para você. Se você abrir e observar todo o círculo e a forma como está vivendo, parecerá como um circo e definitivamente você não vai querer que continue para sempre, você vai querer fazer algo sobre isso. Então esses ciclos repetitivos de compulsividade surgem porque há vários tipos de memória no sistema. Memórias kármicas, informação, essencialmente significa memória, não é? É essa base de informações que carregamos que construiu este corpo da forma que ele é. Viver nele e não ser dele, isso não passará a ser assim facilmente. Não estou dizendo que seja difícil, mas necessita ser trabalhado. O sadhana é apenas sobre isso, por mais simples que o sadhana seja, se for trabalhado todos os dias, aos poucos, você poderá perceber um certo nível de liberdade acontecendo dentro de você, passo a passo, talvez centímetro por centímetro, talvez micromilímetro por micromilímetro, mas ninguém pode dizer que não está libertando você. Aos poucos ele o liberará. Se você quer ir rápido, há muito a ser feito. Se você não se importa em ir devagar, há algum tanto por se fazer. O que pode ser uma força transformadora da vida pode se tornar uma força destrutiva da vida, simplesmente porque está sendo conduzido sem o compromisso, a dedicação, o foco e a compreensão necessários. De qualquer forma, sobre elevar a Kundalini, se a Kundalini se elevar, as dimensões da sua vida mudarão tão rapidamente que você deve estar disposto a fazer os ajustes exteriores igualmente, rápido. Caso contrário, as coisas vão desmoronar em grande escala. Nas tradições iógicas clássicas, existe um certo tipo de yoga que nós ensinamos para as pessoas que vivem em situações familiares. Existe um certo outro tipo de yoga que nós ensinamos para ascéticos. No Isha, nós temos ambas as formas. Nós temos yoga ascético e nós temos o yoga em geral. Nós nunca ensinaremos a forma ascética para você. Essa é a maneira mais potente de ser feita, mas isso exigirá uma certa dimensão de disciplina e foco que suas vidas normais não permitirão. Se você fizer esse tipo de yoga, ele vai desmantelar sua vida exterior instantaneamente. Agora, esse yoga não foi projetado para desmantelar sua vida, esse yoga foi projetado para fazer sua vida acontecer melhor. Quando a vida acontece melhor, quando as coisas seguem melhores, você ganha mais dinheiro, seu negócio está indo melhor, sua profissão está seguindo melhor. Em geral, infelizmente, o seu anseio por buscar o mais elevado diminui. Sim.
Portanto, no sentido real, essa não é a melhor forma de se fazer, mas é a única forma que funciona no mundo de hoje e é a única forma que funciona para a maioria das pessoas. Para um pequeno número de pessoas, nós podemos fazer isso de outras formas. Nós podemos contornar todas essas coisas e simplesmente usar formas muito poderosas de fazer as coisas, mas isso irá desmantelar todas as estruturas sociais ao redor delas, o que não é bom ser feito por todos. Portanto, essas são dimensões diferentes. Kundalini Yoga, se tiver que ser praticado, você deve estar em um certo tipo de atmosfera. Você não pode viver em situações sociais e fazer Kundalini Yoga. Caso contrário, em nome do Kundalini Yoga, você está fazendo algo simplista. Do contrário, Kundalini Yoga pode transformar a forma que você é em dias. De repente, você descobre que é um estranho em sua própria casa dentro de 2 dias de prática, porque isso mudará tudo sobre você. Então, nós podemos elevar a Kundalini? Sim, podemos. Uma maneira é criar uma atmosfera propícia para que ela lentamente se eleve. A outra maneira é provocar ela de tal forma que ela se eleve rapidamente. Se ela se elevar rapidamente, então tudo muda dramaticamente. Se ela se elevar lentamente ao longo de um período de tempo, as mudanças acontecerão lentamente. Você será capaz de lidar com essas mudanças com o tempo. Mas se isso acontecer muito rápido, então você não será capaz de lidar com as mudanças. Vai parecer que as coisas estão se desmantelando. Então existem diferentes maneiras de fazer isso. Quantas maneiras? Existem muitas maneiras, eu não vou entrar em detalhes. Existem muitas maneiras de fazer isso. Essencialmente, existem 112 maneiras de fazer isso. Existem 112 maneiras em que você pode elevá-lo. Da base para isso, você tem que conhecer a estrutura, do contrário, isso se tornará muito elaborado. Desses 114 chakras, existem 7 que nós reconhecemos como 7 dimensões. Desses, 6 estão dentro do corpo, um ligeiramente fora do corpo físico. Então, se você empregar esses 112 métodos, você vai lidar com os 6 chakras. O 7º você não pode lidar. Existem 112 maneiras pelas quais você pode alcançar um chakra ao qual nos referimos como Agna, mas de Agna para Sahasrara não existe um caminho. Não existe uma maneira de fazer isso, você simplesmente tem que saltar em um abismo. Se você tiver que pular em um abismo, você deve estar louco. Ou você deve ter enorme confiança em alguém. Alguém diz, salte, e você salta porque você tem uma confiança tão profunda em alguém que quando ele diz salte, isso tem que ser bom para você. Você simplesmente salta em um poço sem fundo. Então, na jornada do Muladhara para o Agna, existem 112 maneiras de chegar lá, mas de lá para cá não existe caminho. É simplesmente um salto, que pode acontecer na confiança, na devoção ou na loucura. A escolha é sua.